entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 9, 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de beleza para os que desejam compreensão do Cristo, do serviço com Cristo. Se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém no esplendor da luz divina e imortal, se ele dirigir a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Seu filho foi inspirado, porque tem muito a ver com o que nós vamos fazer. Vou subir aqui, porque senão não vai gravar seu rosto direito, não tá pegando. Isso. É para você ter. Então, nesse momento, elevando os nossos corações ao alto, a Jesus, o nosso divino mestre, agradecendo aos mentores desta casa que nos envolvem nesse momento em suas bênçãos e vibrações de amor, para todos aqueles que aqui estão e aqueles que também ainda não chegaram ou estão em seus lares. Nós agradecemos a Jesus, esse mestre, a nossa oportunidade dominical de estar aqui reunidos em teu nome, para que possamos beber dessa fonte inesgotável que é o Evangelho do Cristo. Agradecemos aos nossos mentores por estarem sempre ao nosso lado, nos incentivando, nos empurrando e nos fortalecendo a cada queda que temos no nosso dia a dia, para que continuamos a caminhada com muito amor, com muita serenidade, com paz no coração e com a certeza de que estamos no caminho certo, que a doutrina espírita, a nossa querida doutrina, que nos conduz, que nos esclarece e que nos abraça, está sempre abrindo novos horizontes para que possamos aprender a sermos melhores seres humanos. Jesus amigo, nós agradecemos essa oportunidade e que tenhamos uma manhã de muita alegria e de muito conhecimento, que inspire a nossa irmã Márcia para que ela possa trazer cada palavra possa abrir novos horizontes nas nossas mentes e nos nossos corações. Jesus, se conosco agora e sempre. Que assim seja.
Um bom dia, toda. Ontem, então, eu fiz o estudo de hoje e eu quero falar para vocês que eu fiz uma compilação, sabe? Eu peguei o Livro dos Espíritos, que nós vamos hoje falar de leis morais. Eu peguei o Livro dos Espíritos, eu fiz assisti outras palestras que traziam sobre essas leis morais e trouxe também a filosofia do Oriente, principalmente do hinduísmo. E eu vou trazer todos. Estou. Então, eu vou fazer toda essa compilação para trazer, que a gente vai ver, traz a mesma mensagem. A verdade é única, né? Que a gente vai ver isso. Então, hoje nós vamos falar sobre. Deixa eu tirar sobre. Hoje a gente vai falar, então, sobre as leis morais. Então, são, no Livro dos Espíritos, através do Espírito da Verdade, que a gente sabe que são um grupo de espíritos superiores comandado por Jesus, e eles trouxeram quais são essas leis morais, né? Eu vou dar uma explicação a cada uma, e algumas eu vou me dedicar mais tempo, outras, senão fica muito cansado, não dá para uma palestra abranger todas elas. Mas a gente tem que, quando eu falar de todas essas leis, eu quero que vocês mantenham em mind que essas leis, nós encontramos o caminho a Deus. Através dessas leis, nós nos aproximamos de Deus. E, ao contrário, ocorre quando a gente se distancia dessas leis. Então, quando eu falar cada uma delas, tenham isso, lembrem disso. O que são essas leis e por que foi nos trazidas, né? Então, é uma receita aqui de felicidade. Quais são essas leis morais? Quais são essas leis naturais? São as leis de Deus, que é imutável. Nós temos leis aqui na humanidade que são mutáveis. E a gente vê isso, por exemplo, em épocas passadas, a mulher não podia votar. Então, conforme a gente vai evolve, né? Essas leis vão se evoluindo também. Mas a lei de Deus é imutável. Sempre será e sempre terá esse único propósito, né? De trazer, de irmos ao encontro dele, né? E a lei humana não é a lei de Deus. Exatamente, é mutável, a gente sabe disso, né? Então, quais são essas leis? Tem a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, que a gente vai ver, né? Uma lei de destruição, a gente vê um lado negativo, né? A lei da sociedade, a lei do progresso, que a gente muito bem sabe, como espírita, né? A lei da igualdade, a lei da liberdade, a gente sabe também, free will, livre-arbítrio, e lei da justiça, amor e caridade. Então, estão ali essas 10 leis. Eu faço um convite para vocês estudarem a terceira parte do Livro dos Espíritos, que o Kardec é belíssimo, né, na sua análise, né? Ele faz as perguntas perfeitas para as respostas perfeitas, né? Então, aqui vamos. Como eu falei, vai ser uma compilação de vários estudos que foi feito, e eu vou começar com uma historinha do Buda, que eu acho que tem muito a ver com essas leis morais, com essa lei divina, que, novamente, é universal, né? Então, diz que tem essa história do Buda, que quando ele já... Está muito quente? É isso que eu estou sentindo. Eu também estou sentindo assim. Então, tá. Então, diz que o Buda, quando ele encontrou a sua iluminação, a gente sabe que ele era um príncipe, casou com uma princesa, e essa princesa depois virou sua discípula, né? E diz que os espíritos, seus discípulos, perguntaram para ela, para o Buda: foi a primeira vez que você conheceu ela, essa princesa que você casou? E ele falou: olha, lembrando minhas reencarnações passadas, eu me lembro que eu era um pescador de pérola.
e me casei com ela nessa encarnação. E que a gente vivia uma miséria muito, muito grande. E eu afastei do povoado para ir à procura de uma pérola que tirasse a gente dessa miséria, daquela miséria. E quando eu voltei com uma pérola maravilhosa, digna de um rei. Mas, quando eu voltei, eu encontrei minha esposa à beira da morte. Houve uma fome naquela área, e a minha mulher estava morrendo de fome. E aí ele disse que ele teve que procurar alguém que trocasse essa pérola maravilhosa por um prato de comida. E assim ele encontrou esse bom prato de comida e salvou sua esposa. E ele fala, de certa forma, fiz o mesmo nessa encarnação. Eu troquei a pérola de uma vida rica, cheia de privilégios, por um prato de alimento espiritual. Eu salvei ela para um outro plano. Eu salvei ela da ignorância, da estupidez, da morte. E a gente vai ver que essas leis morais é Deus nos dando esse prato de alimento espiritual. E que essas leis morais de Deus têm muito a ver com a revelação, com os 10 mandamentos de Moisés, né? Que são tudo a mesma intuito da gente que nos convoca a gente reencontrar com Deus, né? Então, no livro dos Espíritos, eles falam, Kardec pergunta, então, onde estão essas leis, né? A gente vai pensar, pô, você está no Velho Testamento, ou livros sagrados, ou na Bíblia, e os Espíritos responderam, não, está em nossas consciências. Esteve sempre ali, quando houve a formação do homem e do espírito, né? Através de Deus, já tinha essa centelha divina, aonde estão essas leis, né? E aí a gente também pode perguntar, poxa, essas leis estão dentro de nós e como que a gente é lembrado dessas leis, né? E Jesus fez de toda maneira, ou Deus fez de todas as maneiras para serem lembrados. A gente lembra que o homem primitivo já teve a mediunidade, né? Quando a gente nasceu como homem, a mediunidade já estava ali. Ou seja, é uma ponte para nos relembrarmos dessas leis morais que estão ali dentro de nós. E houve as 3 revelações. Então, tudo isso é um objetivo de despertar a nossa consciência para essas leis, né? E é interessante que a gente vai ver, quando a gente estuda esses ensinamentos orientais, como tem um livro sagrado chamado Bhagavad Gita, alguém já ouviu falar? Eu sei que alguém já ouviu falar desse livro? Ai, é maravilhoso, tem tanta assim encontro com o espiritismo, né? Então, eu acho que tem muito a ver com essas leis morais de hoje, porque esse livro sagrado, que é um livro antes de Jesus até, né? Ele também é um livro poético, mas traz também muitos exemplos morais, né? Então, diz que esse livro fala de uma disputa entre 2 famílias, né? E ali está a Juna, de uma família dos... deixa eu ver, você lembra dos nomes? Não. Eu tenho aqui, porque eu sabia que eu esqueci. São de 2 famílias, wait, just a second, tem aqui. A Juna é uma dessas famílias, né? Então, essas 2 famílias estão em conflito, são os Pandavas e os Kuravas. O que são os Kuravas? Na Índia, né? Isso, isso. Os Pandavas são quando a gente se liga...
Então, são essas duas famílias brigando por um terreno, por uma cidade. E essa luta é um exemplo da nossa luta interna. É uma simbologia que ocorre internamente. E a Juna, que pode ser qualquer um de nós, ele está lutando todas essas forças superiores e inferiores que existem entre nós, né? E os ele é da família Pandava, e da outra família do Kuravas são aquelas forças inferiores, né? Que nos puxam para a materialidade, né? Então, essa história é um resumo das leis universais, né? Do que é a vida, o que a gente está fazendo dentro dela e para onde que a gente quer chegar e quais as ferramentas para ser usadas, né? Então, essa guerra entre Pandavas e Kuravas é uma guerra dentro de nós, do homem, que cada um de nós se identifica com essa guerra interior, né? É uma guerra de superação, de crescimento. E que nos lembra que cada um de nós aqui veio para crescer. Essa é a meta. E fala também, não nesse livro, mas ainda com esses ensinamentos hindus, né, indianos, que eles falam que para gente que é muito mais importante é melhor vencer essa guerra de si mesmo do que 1000 batalhas de 1000 homens. Então, como é difícil essa guerra interna, né? E é difícil. Por que é difícil? Porque quando eu estou tendo uma guerra exterior, se eu estou brigando com a Geise, eu sei que a Geise é minha inimiga, mas essa guerra interior, eu não sei quem que é o inimigo e quem que eu não sei, eu posso ser os dois. Eu posso dar o weapon para o meu próprio inimigo, que sou eu. Então, é uma luta constante de nos conhecermos, né? Então, nessas palestras que eu estudei, tem uma história que perguntaram para o Chico Xavier: Ô, Chico, o que você fala dessa violência no Brasil, que às vezes você tem até medo de sair? Mas aí eles falam: mas, Chico, você não deve ter medo de nada, né? O Chico, imagina, o Chico tem medo de alguma coisa. Aí o Chico fala: olha, eu tenho medo de um monstro que mora dentro de mim, chamado Chico Xavier. Então, nós temos todo esse lado inferior ainda que temos que conquistar, né? Então, vamos lá, lei da adoração. Essa lei da adoração sempre foi difícil para eu entender, né? A lei de adoração. Mas essa lei de adoração são canais que quando a gente se eleva nesse nível a Deus, a gente sintoniza com Deus. Então, é uma ferramenta para nós sintonizarmos com o mais alto. Então, essa lei de adoração, a gente vai aprender a ser mais misericordioso, a gente sintonizar com o alto, né? E é um convite que a gente, com essa sintonia, da gente praticar o bem, de fazer mudanças de hábitos, né? Para exercitarmos o bem e ter entendimento que essa conexão com Deus existe aqui dentro de nós, essa centelha divina, né? É ter esse entendimento. Uma vez a gente exercita isso, a gente faz essa conexão tão importante, né? É voltar ao casa do Pai, né? Que Jesus explica. E é importante, eu vi que o Haroldo falando, que, se eu não me engano, foi o Haroldo falando que tudo que a gente adora, nós tornamos o que adoramos, né? Então, ele dá um exemplo de uma pessoa que tem vícios de drogas. Essa pessoa se torna um drogado, né? Então, essa oportunidade ou esse chamado para nos tornarmos o que adoramos, ou seja, essa conexão com Deus, né?
Ok. Ok, então aí vem a lei do trabalho. A lei do trabalho não é uma lei punitiva, mas sim vem em conjunção com nossa evolução, né? A gente vai ver que todas essas leis, uma conecta a outra, né? E, e diz, e a gente não pode fugir dessa realidade, dessa lei do trabalho, e nem encarar como uma punição, né? E diz que Deus, Jesus falou isso também no Novo Evangelho. Meu pai trabalha, serve até agora, e eu também trabalho, porque teve um criticismo de Jesus por estar trabalhando no sábado, né? Então, eu quero o dia sagrado. E complementando isso, Mateus capítulo 6, 26, diz assim: olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Mas a gente, para ver essa observação de Jesus, a gente tem que ver que as aves trabalham também, as aves formam seu ninho, as aves elas são instrumento para levar pólen, então elas também estão trabalhando e recebem o que é necessário, né? Então, a gente vai ver nessa lei que é uma lei que nos dá a oportunidade para servir, porque a gente tem a tendência de querer ser servido, né? Mas essa lei, novamente, nos alerta para servir, a sempre servir. E diz também que nunca a gente é tão pobre que não pode ajudar. A gente pode escutar alguém, a gente pode estar sempre em auxílio, né? E às vezes a gente nota que tem pessoas que só querem um sorriso nosso, que só querem poder se abrir para nós, né? E às vezes a gente não tem tempo, né? Aí vem a lei da reprodução, e a gente vai ver em Emmanuel, Sexo e Vida, né? Que essa lei sexual são sagradas energias do sexo. Não são proibitivas, mas educativas, né? E a Laura, no nosso lar, fala que o sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. E ela diz lá no nosso lar que entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física. E que existe entre esses casais essa permuta magnética, que é uma manifestação de harmonia, né? Que às vezes só tendo a compreensão já tem aquele conexão, aquele fio magnético entre eles, né? Aí vai falando nessa mesma lei sobre aperfeiçoamento das raças, sobre casamento, celibato, e a gente vai entender, novamente, é extensivo, né? A gente vai ver que o celibato, se ele se a pessoa se torna celibata e não for por uma razão egoísta, né, isso não faz parte também. Por exemplo, a gente vê Chico Xavier, Divaldo, o que seja, eles optaram para celibatar. Não se casar. Não se casarem. Então, eles têm as suas missões, né? Isso. Um outro campo, né? Isso. Mas tem outros que opcionam para isso por egoísmo, ou por... E aí, muitas vezes, que não conseguem, né, manter, e aí, muitas vezes, se perdem no caminho. Isso. Porque existem padres que são celibatários e seguem aquilo como, né? Mas, porque, por razões egoístas, chegaram até o celibato, até como separados, por motivos outros que não
a própria como é que chama? A conexão com Deus mesmo, Sim, é verdade. vocação, né? Sim. Então a gente vai ver que Aham. O importante. Mas eles não é uma questão de A gente vai ver. Era mais importante resolver o nosso lado. E porque eles tinham o sentimento de missão, né? O que você está falando, Regina da Ivone, ela errou tanto no caminho do amor, de ver o casamento como Ela não respeitou o casamento, exatamente. Então, no caso dela, ela não respeitou o casamento. Aí a gente vai ver então, o que a gente vai ver pelas leis morais que depende da intenção, né? Aí tem a lei da conservação, que eu também vou passar rapidinho, que nós todos temos esse instinto de conservação, né? Que também faz parte da lei natural, né? E vamos para a lei da destruição. Essa lei eu parei um pouquinho mais nela, porque eu achei muito importante, devido ao clima onde nos encontramos em guerras, né? E nessa lei de destruição, o Kardec pergunta na questão 728, que é sobre a lei da natureza da destruição, né? E os espíritos responderam assim: olha, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhorias dos seres vivos. Então, a gente vai ver, mesmo nos ensinamentos orientais, que a destruição é uma coisa positiva, né? É a gente crescer conscientemente de um patamar para o outro. E aqui os espíritos estão falando dessa coisa positiva, né? De regeneração, de renascer. Aí ele continua na questão 742, que impele o homem à guerra? Aí os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Ou seja, a guerra não existe num mundo mais superior. A guerra é realmente a criação dos homens pela sua inferioridade, né? E aí, num desses estudos que eu estava fazendo, eu vi uma palestra do Divaldo, e especificamente sobre essa guerra agora, essa mais nova de Israel com o Gaza, né? E ele fala assim que para a gente dar um passo para trás e que nós aqui somos responsáveis por essas guerras, cada um de nós, porque todas as vibrações que emitimos, a gente está contribuindo para essa densidade de vibrações em torno do nosso próprio planeta. Nós criamos essas vibrações que formam em torno do nosso planeta. E ele nos lembra, ele nos chama a atenção das guerras que acontecem dentro de nossa casa, que é começando ali, dentro de casa, essas guerras de bobagem que brigamos com família, essa perpetuação do ódio, estimulando inamizades, a maledicência. Cada um de nós somos esse universo que criamos, né? E que, às vezes, a gente fica levando fofoca, a gente não encara esse problema com o outro
como dando tempo para essa outra pessoa dar-lhe tempo de evoluir, né? Então, a gente fica nesse nível de sintonia, onde, em vez de preservarmos a paz, a gente preserva o ódio, e fica esses ódios em casa, né? Então, ele se inclui, então eu vou me incluir nisso. A gente tem culpa de estar contribuindo com as nossas mentes, que mantém o pensamento, que mantém esse universo com, essa inferioridade ainda, né? E eu chamo a atenção a importância de hoje de estarmos conectados com o bem, com o perdão, com o amor. Essa esfera que criamos agora é mais importante do que nunca, porque a gente está vendo essas guerras proliferando, eu faço um chamado para cada uma de nós continuar em oração pelo mundo, pelo esse nosso planeta, que é uma oportunidade que nos foi dada por estarmos aqui para crescermos. E eu lembrei do livro Nosso Lar, né? Que quando houve a Segunda Guerra Mundial, os espíritos falaram, né? O André Luiz nos dá essa notícia, que a vibração na Terra estava afetando até o nosso lar. As conversas que estavam ocorrendo no nosso lar, que o governador, o espírito mais evoluído daquela cidade, teve que dar um aviso no alto-falante, né? Acalmando os habitantes daquela cidade para trazer os seus pensamentos. O que ele fala aqui, ó? Irmãos de nosso lar, não vos entregueis aos distúrbios do pensamento ou da palavra. Não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso. Eu acho que isso é tão current, né, para hoje. Ele fala desse medo, o André Luiz fala desse medo também. Aí ele, no capítulo mais seguinte, o 43, um dos ministros do Nosso Lar, ele foi visitar a Polônia naquela época da Segunda Guerra, né? E ele fala, nessa conversa com o André Luiz ali no grupo, o que ele encontrou de ar asfixiante, saturado, de vibrações assim destruidoras, e que ele teve dificuldade de encontrar vibrações boas naquele momento, para a espiritualidade maior vir em auxílio. Auxílio teve, mas a gente não deu muita abertura naquela época, a gente não teve criou muitas luzinhas ali no auxílio da espiritualidade maior, né? Então ele fala assim, olha, os encarnados ali querem receber. Aí o André Luiz, eu não sei se foi o André Luiz, ele perguntou, e os espíritas da época? Porque já, Segunda Guerra Mundial, já tinha os espíritas, né? Aí olha o que ele fala dos espíritas. Eles querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Então, eles lá do espírito superior estavam aqui à procura de homens espiritualizados para fazer esse trabalho sério. É verdade? Então a gente lembrar disso, né? Dessa nossa contribuição, mais do que nunca. Aí, continuando, ele fala da lei da sociedade, que é muito importante. Por quê? Por que é importante essa lei da sociedade? Porque sozinho a gente não progride. E a gente vê isso, né? Quando a gente está numa família grande, tem tantas diferenças. Eu vim de uma família grande, 5 filhos, e essas diferenças
se a gente souber aproveitar, é uma oportunidade de crescimento, né? E trazendo aqui Jesus, Mateus 5:25, nessa lei, que diz assim: reconcilia-te com teu irmão quando está a caminho com ele. Então, novamente, Jesus fala dessa oportunidade até na célula familiar, como uma oportunidade de nos reconciliarmos com os nossos inimigos, né? E aí, eu achei importante, num desses palestras que eu estava assistindo, que foi falado assim, que Jesus disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E a gente pensa, poxa, que Jesus, como foi com a mãe dele, perguntando quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus fez essa pergunta para a gente encontrar em cada um de nós, nossas mães, nossos irmãos, não um espírito tão evoluído trazendo amor, não estava menosprezando essa união, né? É para a gente encontrar aqui na humanidade irmãos, mais do que nunca hoje, né? A importância da ligação sanguínea, né? Mas que a gente deve expandir. Isso. E como é difícil, né? A gente é tão ligada naquela célulazinha pequenininha, às vezes é só eu e o marido, ou o que seja. Não, quando a gente vai conscientizando, entrando nessa escala de conscientização, a gente vai ter que expandir isso, né? Mesmo é uma flexão para que a gente possa nos olhar como um todo, não apenas como individualidade, né? Como um separado do outro. Sim. Parte do outro. É verdade, é. E a gente vai ver nessas leis que eu li, não tem uma lei que fala adquira riqueza, que lá está a felicidade, a gente não vai ver nada disso. E nessas leis também a gente vai ver, eu vou passar por ela, de caridade, né? E a Kardec pergunta sobre a caridade, eu acredito que os espíritos falam ter indigência com o próximo. Não vem um lado material. Não estou dizendo que o lado material não é importante, mas a primeira resposta dos espíritos é a indulgência com o próximo, né? Qual que eu estava agora? Lei da sociedade, isso. Aí tem a lei do progresso, né? Que na questão ali do Livro dos Espíritos fala que o Espiritismo vai dar uma boa contribuição, que o Espiritismo veio aqui destruir o materialismo, que é a chaga da humanidade, né? E que quando a gente conquistar o amor mesmo, muitas dessas leis, por exemplo, a lei da justiça não vai mais existir, porque o amor vai ser tão prevalente que vamos ser justos, né? Aí nós já estamos na oitava, na lei da igualdade. A gente sabe que perante a Deus somos todos iguais, né? Que o sol brilha para todos. E nessa mesma lei aqui de igualdade, fala da prova da riqueza, da prova da pobreza, novamente, convido vocês a irem lá. E fala também das desigualdades sociais, né, sobre os homens, que existe ainda, e que geralmente são débitos, né, de vidas passadas, do qual vivemos, e que a gente tem que se perguntar o que é rico, né? Que quer ser rico? E os espíritos falam, são as pessoas felizes com o que têm. E quem é o sábio, né? O sábio é aqueles que aprende com todos, entende que cada um que passa em sua vida é uma oportunidade de aprendizado, porque às vezes a gente pensa que só vai aprender com escolas, com isso,
mas às vezes as pessoas mais inferiores nos dão ensinamentos. E o que é uma pessoa forte? É aqueles que dominam suas inclinações, né? Então, esse autodomínio, eu acredito que nos traz ainda muitas dificuldades na vida, porque a gente tem essa dificuldade do domínio ainda de nossas emoções, dos nossos pensamentos, de nossas palavras. E aí ele dá um exemplo também, numa dessas palestras sobre a riqueza, que Jesus não tinha nenhuma pedra para reencostar, ele nasceu numa gruta, e ele nos dá um exemplo, nos mostra que você não precisa de muito para conquistar uma missão, né? Aí temos a lei da liberdade, né? Que essa lei de liberdade é relativa, que por exemplo, no mundo espiritual, eu vou falar, eu quero ir para uma esfera maior. Não, vai ser tudo uma conquista, né? E que eu não tenho essa liberdade de ir para um plano aqui, para um plano melhor. É uma conquista. Então, essa liberdade é relativa, né? Por exemplo, nós estamos aqui, eu não posso comprar o tempo de eu ficar mais aqui, por mais rico que eu seja. Eu não tenho como comprar mais dias, mais meses para ficar aqui. Maior é a habilidade que os espíritos têm. Sim, assim, e com essa, com essa, Não faz sentido dos espíritos, com o centro espírita que eu frequento no Brasil, a gente está estudando essa lei. Ah, é? E a gente estudou, por isso está fresco na minha cabeça. Eu achei interessante que quando eu estava fazendo esse estudo de uma palestra que eu assisti, que a Lúcia fala o seguinte: você sentado, assim, paralisado numa cadeira, você está agindo com seus pensamentos, você está se conectando, você está formando conexões e está formando, se conectando com o alto ou com o baixo, né? Então, mesmo paradinhos que estamos, a gente está tendo uma responsabilidade ali, né? Então, na hora que você pensa e age, você tem que refletir. E toda a liberdade que a gente tem para agir, a gente tem essa liberdade para ir para a porta estreita ou para a porta larga, né? A porta da perdição, ou ao invés de plantar uma boa semente, a gente planta o joio, né? Que vai destruir o trigo que a gente podia comer, né? Fala um pouco de fatalidade, e a fatalidade, eu diria que são, por exemplo, eu vim, sou cego. E essas fatalidades que existem, geralmente eu planejei isso, dependendo da minha evolução, né? E eu mesma planejei. Eu falei com os espíritos lá que estavam me ajudando nesse planejamento reencarnatório. Eu falei: olha, eu abusei muito da minha visão, ou eu fui muito autoritária, eu quero nascer cega, né? Então, é uma fatalidade isso, né? Nunca uma punição de Deus, né? A gente tem que ver isso. E não existe aqui o injustificado, o injustiçado, desculpa, mas é alguém que abusou do seu livre-arbítrio. E a gente tem que entender que ninguém paga sem dever. Ai, tem uma história tão linda aqui que eu nem sabia. Alguém já ouviu falar do Jerônimo Mendonça? O gigante deitado. Nossa, gente, numa dessas palestras, a gente vê que as debilidades
Esse Jerônimo Mendonça era um amigo, até muito amigo do Chico. E ele era paralítico, depois ficou cego. E diz que as pessoas ajudaram ele a ter na Kombi, a caminha dele, levavam ele com o caminho e tudo nos lugares, né? E diz que ele formou centros espíritas, teve creche, escreveu livros. Ele é um caso clássico de que uma pessoa que tinha doença, mas não era doente. Sim, eu comprei um livro sobre ele que eu estava pensando em fazer uma palestra. O livro chama Desencarnação Coletiva, alguma coisa assim. E diz que ele zombava da doença dele, né? Ele Fazia piada, né? Ele disse que ele tinha um amigo que ajudava, um tal de Paulinho, ele gritava: Ei, Paulinho, aleijado tem fome e sede, vem aqui para me alimentar. E a gente vê, às vezes, as pessoas que se entregam, né, na doença. E, por último, a lei da justiça, do amor, da caridade, essas 3 leis estão muito entrelaçadas, né? Não há como separar elas. E eu achei interessante que no livro do Emmanuel, o que você leu essa manhã, né? Que o Emmanuel fala que já na antiguidade todos os povos receberam essa lei de ouro do Cristo, né? Ele fala que os gregos, eles já entendiam, olha a lição dos gregos que eles falavam na época deles: não façais ao próximo o que não desejeis receber dele. Os persas falavam já: fazeis como quereis que se vos faça. Os chineses, a gente está falando isso antes de Jesus, né? Os chineses falavam: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios falavam: deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. É interessante isso dos egípcios, né? Deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. O que a gente vê aqui? Os egípcios acreditavam que a vida continuava. E quem que eles estão deixando passar naquela decisão, naquele peso do coração, né? O coração pesado e leve? Você deixa passar aqueles que desejava, que fez os outros e que desejava para si. E isso é a lei da reciprocidade, né? Porque você vê que esse mesmo pensamento esteve em vários pontos do globo, na mesma, mais ou menos, em épocas diferentes, mas era a mesma questão. Os mesmos pensamentos em culturas completamente diferentes. Não, a gente vê a lei divina aqui. E você vê, Geis, a lei divina, como é justa, ela traz para todos. Uma dúvida, a lei da reciprocidade. Né? Vai fazendo assim. Eu trago esse exemplo depois. O hebreu: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, essa lei áurea já estava ali distribuída, né? Teve uma... Agora, para finalizar aqui, eu vou falar novamente, vou trazer essas lições belas também do hinduísmo, né? Que eles falam do Dharma e do Karma, e que o Dharma é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Então, eu estava pensando: o braço de Deus estendido sobre o cosmos. O que é esse braço de Deus? São essas leis divinas, que é trazido para todo o universo, que é igual para todos, é imutável. E que ele fala que uma lei, que esse Dharma é uma lei que chama todos os seres em direção à unidade. O que é isso, né? Que o Espiritismo fala é o caminho de Deus. E que todos os seres vieram ao mundo para crescer em direção a essa unidade. Quanto mais conscientes se crescem, quanto mais conscientes se tornam, né?
e que o universo convida a gente para retornar à casa do Pai. Lembrando que dos lados de café, né, vieram com os asiáticos, né? Vieram de outro lugar, né? Mas os que não são asiáticos vieram de café. Por isso que conscientemente nós todos temos essa mesma ideia. Sim, ele. E aí ele fala assim, olha, que existe uma estrada que é essa linha do Dharma, né? Essas leis divinas que nos levam a ele, né? E quando a gente desvia dessa lei, ela fala assim, a dança do karma e do Dharma, né? E que tem essa lei divina. Imagine uma lei reta aqui divina, aonde estão essas leis que comentamos hoje, levando à união, a Deus, né? E o que acontece? A gente está aprendendo, a gente está evoluindo, né? De pouquinho a pouquinho estamos evoluindo. Mas, às vezes, a gente sai desse caminhozinho, vai aqui. O que acontece? A lei do karma, da ação e da reação te puxa de volta pela dor, né? Então, vai havendo essa dança entre o Dharma e o karma, onde a gente desvia desse caminho e vem a dor santificada que nos traz para o caminho reto. Mas o que acontece, a gente vai ver que, então, essa punição é uma educação, te dando te encaminhando para essa reta, né? Isso, mas o que acontece? Vocês acham que todo mundo que sofre aprende? Não, Nem sempre. Então, ela fala disso, né, Lúcia? Ela fala que, às vezes, vem a dor, trazendo a gente, empurrando a gente para o caminho reto, e a gente culpa o outro, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o governo, culpa o vizinho, o chefe, e nunca toma responsabilidade, nunca aprende na dor e fica patinando. Aqui está, e fica patinando aqui embaixo, sem criar responsabilidade das suas ações e sem ouvir essa mensagem divina, né? Eu achei tão bonito também desse ensinamento tibetiano que fala que tem uma voz, a voz do silêncio. a voz da consciência. A voz do silêncio, mas a gente está sempre escutando a barulheira, e a gente nunca para escutar esse sorriso, sussurro, que é a voz do silêncio, né? Que nos traz de volta para o caminho do Pai, essa centelha divina que a gente estava conversando, né? E eles falam também, só para finalizar, que a gente pensa que a gente tem muitas escolhas, todos os dias a gente tem várias escolhas, tem duas, para cima e para baixo. Só há duas escolhas na vida. O que nos leva para cima, o que vai para baixo. Então, eu vou finalizar aqui para a gente escutar esse chamado que temos para a subida da consciência, né? Para nos vermos comprometidos com a humanidade, que estamos comprometidos com a humanidade. E que, novamente, que todas as escolhas que a gente tem são duas, uma nos levando para a ilusão, outra nos levando para um nível maior de consciência. E para a gente ficarem atentos com essa voz que inspira, que nos chama para cima, que diz, é agora o momento. Não dá mais para esperar para crescer.